Meus queridos, graça e paz, estamos de volta com um tema muito interessante, importante, digno de você estudá-lo. Queridos, quando nós afirmamos que Paulo era pregador dos gentios, era apóstolo dos gentios, assim como a Bíblia menciona, e deixa bem claro isso, nós precisamos ter um devido cuidado. Nós precisamos ter um cuidado que eu vou mostrar aqui hoje. E o que eu vou mostrar aqui hoje é o seguinte: o fato de Paulo ser apóstolo dos gentios, foi enviado para os gentios, não significa que era só para os gentios, tá bom? E eu quero mostrar para você, ou para vocês, que a verdade, ele foi enviado sim para os gentios, mas está muito mais entrelaçado à situação da mensagem em si, do que um povo específico apenas. É isso que eu vou dizer aqui. Olha só, um texto que eu gosto demais da conta, todos nós gostamos. Eu estou lendo na ARC, na tradução ARC, porém as outras traduções ajudam pra caramba também. Mas Gálatas capítulo 2, versículo 7, diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Isso aqui deixa muito claro, mesmo nas outras traduções que as pessoas tentam combater isso, por exemplo, como a NVI, falando que não, está falando do povo em si. Mas não é, nós vamos ver daqui a pouquinho. Aí se você, por exemplo, ler o versículo 9, que diz: e confessando Tiago, Pedro e João, que eram considerados como colunas, a graça que se me havia dado, deram-lhe as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Olha só que interessante, isso aqui é muito interessante, porque quando nós lemos essa passagem, simplesmente de uma maneira neutra, de uma maneira fechada, e não de uma maneira mais aberta, aplicando a regra de interpretação, a hermenêutica, o que nós vamos entender aqui? Entender que realmente Paulo e a sua equipe, Barnabé e outros, foram exatamente para os gentios só. E o Pedro, Tiago e João e os outros 9, eles foram enviados só para os judeus. E isso, irmãos, tem que ter um pouco de cuidado. Por quê? Isso aqui está muito mais falando da mensagem em si, porque Paulo tinha uma mensagem da graça e os outros ainda estavam carregados da lei, embora que Paulo também, até Paulo estava, mas só que Paulo já tinha o fundamento do evangelho. A diferença é essa. Por que eu falo isso, que nós temos que ter essa dificuldade? Porque, meus queridos, por exemplo, quando a gente vai analisar os 11, melhor dizendo, né? Você encontra muito claro em Mateus capítulo 10, embora hoje nós vamos falar é de Paulo, mas eu acho que se faz necessário nós lermos isso aqui. Mateus capítulo 10, versículo 5, diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos. Aí o versículo 6 fala assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que acontece? Se nós analisarmos aqui, dá para nós entendermos o seguinte: que o objetivo dos 12 era com os judeus. Era com os judeus. Por quê? Porque eles tinham uma mensagem para os judeus. Eles tinham uma notícia para os judeus. Eles tinham, e essa notícia que eles tinham para os judeus, as bases ainda era a lei. Não tem como mudar isso. A base ainda era a lei. Ainda estava carregado de todo os rudimentos da lei. Beleza. Só que quando você olha o versículo 6, dependendo da tradução, dá para a gente entender o seguinte: dá para entender que primeiro eles iam cumprir essa missão para com os judeus. Porém, deixa eu até arredar um negócio aqui, tá dando um barulhinho. Aí, agora vai parar aqui esse barulho. Vai parar. Então, mas pós isso, eles também poderiam ir sim aos gentios.
Quer ver um exemplo? Que até é exceção, se você ler o livro de Atos, Pedro, na casa de Cornélio, Pedro não queria ir de jeito nenhum. Pedro colocou no seu coração de não ir na casa de Cornélio. Mas Deus, obviamente dentro de um contexto, mostra para ele que se fazia necessário na casa do Cornélio. Aquilo ali é muito mais do que Deus mostrando para Pedro a questão da graça, do evangelho que ia chegar aos gentios. É muito mais. Tá, dentro do contexto que eu estou falando aqui, mostra também que, sim, Pedro, Tiago e João tinham uma mensagem baseada, com as suas raízes ainda estavam na lei. Estava na lei aquela mensagem, porém, eles não iam só para os judeus. Não, eles também, de certa forma, iam para os gentios. E quando ia chegar nos gentios, tinha alguns problemas. Porque quando chegava lá, ele chegava com uma mensagem do reino de Deus, que o reino de Deus estava próximo, porém, eles colocavam rudimentos também. Aí Pedro ensinava sobre batismo em águas, sobre os rudimentos. Então, mas o meu objetivo aqui é mostrar para você que não era só. Tipo assim, vou te explicar. O Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus. Mas quando um gentil conseguia quebrar alguma barreira, Jesus alcançava ele com alguma bênção. Não estou falando nesse contexto, estou falando... Você está entendendo o que eu estou falando também. Aí, né, como aquela mulher cananeia, Jesus explica para ela, mas ela toma posse da bênção, a bênção ali seria aquele milagre. Agora, porém, é isso que eu quero que você entenda. É isso que você entenda para me chegar a Paulo. E antes de eu ir direto para Paulo, o que muitas pessoas também não entendem é que o Jesus de Nazaré trouxe a graça, meu irmão. Eu vejo pessoas falando ao contrário disso. Não, Senhor, o Jesus de Nazaré, ele trouxe a graça. Só que para ele deixar, né, vamos dizer, a graça implantada, não sei se a palavra certa seria essa, porém, para ele deixar isso, ele teve que cumprir a lei. Ele teve que vencer a lei, ele teve que rasgar o escrito de dívida. Mas falar que o Jesus de Nazaré não tinha essa função é ir contra João capítulo 1, versículo 17. A lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus. É o Jesus de Nazaré. É o Jesus de Nazaré. Ele veio aqui, venceu para levantar Paulo com o evangelho da graça. E é por isso que nós servimos Jesus ressuscitado, porque o Jesus de Nazaré cumpre o seu papel, que é trazer a graça, nesse contexto, trazer a graça no sentido, eu vou usar esse termo, é tirar a lei e deixar o espaço para a graça. Ele fez isso, agora segue-se o Jesus ressuscitado, que levanta Paulo e os outros para transmitir a graça. Mas, muito bem, eu estou falando rápido, porque eu não quero que esse vídeo seja muito prolongado. Vou mostrar para você o tema desse vídeo, a prova desse tema. Está em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 15. Está falando da conversão de Paulo no caminho, né? A caminho de Damasco, aquele negócio todo. Vocês não têm dúvida disso. Vocês são sabedores do que aconteceu com Paulo naquele momento. Mas no versículo 15 é que está o foco. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esta mensagem é de Jesus para Ananias. Ananias, vai até Paulo, porque este é para mim vaso escolhido. E eu tenho um projeto na vida dele. Qual é o projeto? É para ele ir só para os gentios? Não. Era para ele, era um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Essa era a missão. Obviamente que
a mensagem era a mensagem da graça, assim como a mensagem de Pedro era a mensagem que tinha raízes na lei. Paulo, ele tinha um ministério não só com os gentios. Quer ver outra coisa? Se eu considero que o livro de Hebreus foi Paulo que escreveu, quem era, ou para quem ele escreveu o livro de Hebreus? Não era para os hebreus? Os hebreus que foram, vou usar esse termo, me permita usar esse termo, os hebreus convertidos ao evangelho, que se converteram, mas não eram judeus. A maioria não crê que foi Paulo que escreveu aos hebreus. Se Paulo escreveu aos hebreus, ele escreve para os gentios? Não, ele escreve para os judeus convertidos, sim. Então, o que eu quero mostrar para você é que está muito mais ligado à mensagem. Por isso que Pedro, ele vai dizer assim, Paulo fala coisas, ou ensina coisas difíceis de entender. É por isso que Paulo, ele vai dar uma repreensão em Pedro no seu comportamento. Porque tem a ver com a mensagem. Tem a ver com o entendimento do evangelho. Tem a ver. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Então, eu deixo aqui essa rápida palavra e espero que você tenha entendido. Tanto Pedro, Tiago e João, que tinham um ministério para com os judeus, eles também pregaram para os gentios. Porém, a mensagem é que tinha uns certos problemas, né? Assim como Paulo, que o ministério dele era com os gentios, ele também pregava para os judeus. O problema, que na verdade é a solução, era a mensagem. A mensagem. E que nós conhecemos Paulo foi se libertando dia após dia. Ele começou nos rudimentos da lei, levando a graça ainda com os rudimentos da lei. Porém, ele foi se libertando até um ponto que ele chegou a dizer, me parece que é 1 aos Coríntios, quando ele vai falar de um rudimento, que é o batismo nas águas. Ele fala, eu batizei fulano, batizei ciclano, mas eu tenho convicção que não é para isso que Jesus me enviou, para que não a cruz de Cristo não se torne em vão, para que não seja em vão o sacrifício de Jesus. E ele vai nos mostrar que agora ele vai estar mais por dentro do seu chamado, ele está mais por dentro da graça, ele está mais completo dentro do Evangelho da Graça. Eu espero que você entenda o projeto e o propósito deste vídeo, para que nós venhamos ter assim, um certo cuidado em anunciar, porque pode vir alguém com estes contrapontos e pega muitos de surpresa. Mas aqui eu acredito que foi bastante claro que eu deixei aqui. Fica na graça, fica na paz e em breve voltarei novamente com alguns vídeos, inclusive aqueles polêmicos, de coisas que eu não concordo, que é ensinado em graça. Fica na graça! O meu abraço, fica na paz. Fui!